capítulo 12 de Mateus. Capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 12, versículo número 33, diz assim a palavra do Senhor. Ou disseres que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou disseres que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelos frutos se conhece a árvore. As divinas, como podeis vós dizer coisas sendo maus, pois do que há em abundância no seu coração disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira as coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens dizem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Aqui Jesus nos dá, deu uma lição naquela época e dá uma lição para nós hoje. Em que sentido? Em sentido que nós temos que cuidar com a nossa boca, no sentido que nós temos que cuidar com as palavras que nós falamos, vigiar bastante, porque depois de uma palavra lançada não tem como voltar mais atrás. Às vezes na hora da ira, às vezes na hora da raiva, acaba falando coisa que não deve. Como foi pregado a respeito de Jó. Jó, ele sentia muita dor. Para uma pessoa se raspar com um caco de dele, e eu li um pouquinho mais para frente, ele falava que sofria muita dor, e seus amigos foram ter com ele e ficaram 7 dias e 7 noites lá, e o amigo deles não falava nada porque Jó sentia uma dor insuportável. Uma palavra naquele momento, numa hora errada, poderia complicar mais a vida de uma pessoa. Como depois eles falaram coisas, contra o Jó para Deus, que Deus mandava dizer e não era Deus. Mas eu quero dizer, na hora da raiva, na hora da angústia, na hora que você não tem que falar nada, é o Satanás colocando na sua boca para você falar alguma coisa para o seu amigo, para o seu marido, para o seu filho que está ali herdeiro, dentro de casa, de repente. Vigia o que fala, porque nessa hora, quando o Satanás joga a seta e a pessoa acaba e fala aquilo com ira, há uma brecha muito grande aberta, e aonde o inimigo pode começar a trabalhar sobre essa vida, sobre a casa. E depois as pessoas falam: mas meu Deus, por quê? Porque foi falado da própria boca. Então, com a sua boca você vai ser condenado, a pessoa vai ser condenada, como diz a palavra do Senhor. Nós, como estamos na igreja, somos evangélicos, somos crentes, como dizem, não tem que ser só coisa boa. Às vezes iramos, sim, chamamos outros sem vergonha, sendo sem vergonha, mas a palavra de Deus fala para nós não pecarmos, irai-vos, mas não pecarmos. Então, porque na hora da ira acaba saindo coisa que não deve, acaba sendo palavras que machucam, e depois para voltar atrás, não tem como mais. Essa palavra que eu deixo para a igreja, para nós vigiar mais, e nós estamos vivendo tempos difíceis. Nos tempos difíceis nós temos que profetizar o quê? Coisas boas. Se profetizar coisas ruins no tempo difícil, mais ruim ainda vai vir. Então, vigiarmos todo o tempo e ficarmos na presença do Senhor sempre, independente de qualquer situação. O Senhor é nosso Deus, é nosso Pai. E na hora do escape, na hora onde tudo
tudo der errado, onde você olha e fala assim, ele não tem mais solução, o Senhor entra com a solução, entra com a resposta, Ele entra com a vitória, Ele entra com o escape, Ele entra com a mudança.